noite, amigos do Indy News, tudo bem? 18 horas, quarta-feira, e vamos aí começar o nosso programa. Para você de casa que sabe, toda quarta-feira vem a dica de segurança, vem informações para você do nosso amigo Borges. Boa noite, bro, tudo bem? Boa noite a todos. Então, olha que maravilha, você de casa que acompanha o nosso programa policial nas noites de quarta-feira, então você já tem ciência, não pode deixar de acompanhar as nossas dicas de segurança e orientações sobre funcionamentos da nossa lei brasileira. Bro, nessas últimas semanas aí vimos, no final de semana, tivemos um caso de abandono de incapaz que está sendo investigado e levou uma criança à morte lá no Campo Bonito. Infelizmente, hein? É um caso aí lamentável, situação aí totalmente complicada, infelizmente aí. É lamentável, foi triste. O boletim de ocorrência aí, a situação dele muito delicada, muito delicada. Borges, eu particularmente acompanho os casos policiais aí há muitos anos. E eu falo aqui aos amigos de casa. Eu acredito que a prisão preventiva seja decretada desta mulher e deste homem. Por quê, Borges? Eu acredito que não vai demorar muito, não. Só por os amigos de casa que não possa ser que não estejam entendendo, é um caso muito complicado, abandono de incapaz, vai sair o laudo pericial e tenho certeza, vou avisar você de casa, este casal vai ser preso mais cedo ou mais tarde e não vai ser por negligência, e nem por maus tratos, e sim por homicídio. Há algumas situações que nos levam a entender que esse casal praticou o homicídio desta criança, mas vamos acompanhar os laudos técnicos científicos que está para chegar nas próximas semanas lá no 1º Distrito Policial. Mas, Borges, fala um pouquinho pra gente sobre abandono de incapaz, toda essa situação. É uma situação, né, infelizmente, desse caso aí, uma situação de um bebê, né? 4 meses, né? 3 meses. Um menino, né? Um menino muito bonito, por sinal. Tinha uma vida toda aí pela frente aí, é uma situação complexa. Mas vamos lá. Para que os senhores tenham o entendimento aí um pouco mais sobre esse crime, né, que está situado aí no artigo 133, Código Penal, o abandono de incapaz, ele não é somente, que muitos pensam aí, que somente para as crianças. Crianças, exatamente. Tá? Porque ele vai de 0 a 15 anos, digamos assim. Porque a partir de 16 anos já tem a lei, né, específica aí. Sim. Para o adolescente aí, ele pode já começar a andar de ônibus, já tem suas responsabilidades aí. Já consegue entender o que é certo ou errado. Então, deixar ele sozinho em casa, então, tá tranquilo. Mas olha lá, né, depende. Só que daí fala, ele abrange um pouco mais, é bom o pessoal também ter o entendimento que, independente, está falando da idade. Agora vamos falar, mas a pessoa tem 22 anos. Ela pode entrar na situação? Pode. Por quê? Às vezes ela tem problemas psicológicos, psiquiátricos. Neurológicos. Então, aí, essa daí também ela está inserida. Sim. Nessa situação aí. Outra coisa que muitos também não sabem, pessoas com deficiência. Às vezes a pessoa também tem uma certa, não só deficiência mental, mas sim física. Pessoas de mais idade, idosos também se enquadram nessa lei? Sim, exatamente. Aí já entra, tem os idosos, né? Que aí já começa, dos 60, né? Pra cima. Então, tudo que já a classificação dos idosos ali.
Que tem gente que fala a idade de 60 anos, mas o cara tem um porte, tem uma porte atlético. Tem idosos aí, que dá... idosos que dá de 10-0 na gente. Então tem que ver isso aí, esse idoso aí. Então, porque a gente fala muito em idade e tal, às vezes a idade não condiz com o corpo que o cidadão tem ali. É a famosa melhor idade, né? Porque eu e esse caboclo aqui, nós estamos aí acabados. Entendeu? Judiadas. Então, chega um cara de 50, 60, corre mais do que a gente. Né? Mas enfim. Não, quando eu fiz até, me lembrou de um fato de ontem, quando eu e o nosso câmera Luan voltava lá do Distrito Central, da Delegacia Central, paramos ali no cruzamento da rua 13 de Maio com a Avenida Presidente Kennedy, quando uma viatura da PM quebrou e nós fomos ajudá-los a empurrar a viatura que estava no meio da avenida. É um caso que vamos discutir depois, a quebra da viatura. Mas o Luan desceu do carro, o Luan tem 22 anos. Cara, e junto com as policiais e um outro policial que estava lá, a gente foi ajudar a empurrar. Borges, você acredita que o Luan ficou com quase 2 palmos de língua para fora? Não conseguia respirar. Acredito. Faltava ar no Luan. Foi engraçado, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu com 44 anos não tô morrendo do jeito que você tá, e olha que eu fumo. E o Luan não bebe, não fuma, pratica esporte, segundo ele. Ah, mas não é, né, mano? Essa juventude agora aí, né, mano? É Nutella, né? Não tem jeito, né? Tá difícil. Essa juventude tá difícil. Mas foi um caso que eu rachei o bico, eu ri muito. Né? Porque o polícia lá que também estava empurrando, já tem uma certa idade, ele tem um bom corpo, né? Um corpo mais avantajado, e as meninas que ajudaram lá, as policiais. Mas o Luan, um molecão novo, ele não aguentou. Mas vamos voltar ao raciocínio. Nossa, mas vamos lá. Então, como eu estava falando, independente da idade, a gente vai trabalhar, então vamos só para a gente ter manter essa linha de raciocínio aí. De 0 a 15 anos, né? Em sã consciência e tal, já responde, né? Tipo assim, os pais ou os responsáveis ali vai responder sim por abandono de capaz. Se você pegar, deixar o filho dentro de uma residência, isso aí vale para 2 situações. Casa e o carro. Às vezes essa tipo de situação que a pessoa vai, não, deixa a criança dentro do carro e vai no mercado, né? Vou no supermercado, vou no canto e deixa a pessoa, no caso a criança, presa dentro do veículo também. A gente já viu bastante casos aí de crianças presas dentro de veículo. Teve casos que a criança veio a óbito. Sim, o vidro fechado, um calor absurdo. Nossa, tal. imagina. Não tem uma circulação de ar ali. Com certeza vai o quê? Vai a óbito, não tem jeito. É terrível, só Deus na causa. Então vamos lembrar, vamos colocar essas classificações aí. Vamos lá, agora o segundo passo é em relação à idade média, né? Vamos lá, uma idade, não a melhor idade que a gente está falando, não na parte do idoso, mas de 50 abaixo, digamos assim, mas que tenha problemas psicológicos, como eu já havia dito. Então, todas as pessoas que ela não tem uma sã consciência, não está em sã consciência e tudo mais, e a outra pessoa lá, o curador ou outro responsável que estiver lá, ele largar, deixar ali sozinho, também responde Sim. pelo abandono. Então, quer dizer, ele entra pela situação abandono de incapaz, tá? Tem outra parte que eu quero colocar. Como pode dizer? Cada tipo de situação, por exemplo, a pessoa vai pegar, vai fazer a denúncia na delegacia. Sim. Cada tipo de situação, ela é avaliada, né? Que a gente não pode também pegar e falar que todos os casos são iguais. Então, cada tipo de situação, ela é avaliada ali pela autoridade, né? O delegado. Sim. E pós o boletim de ocorrência e tal, com certeza, dependendo dos fatos, já são encaminhados aí para o fórum. Então,
é casos e casos. Então, tem Borges, situações que a gente tem que pegar. deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Chega uma denúncia lá na delegacia de maus tratos de uma criança. Os policiais vão acionar o conselho tutelar nesse caso ou não? Ou é o juiz que aciona o conselho tutelar pós-ocorrência? Não, já é de imediato. De imediato. Já é de imediato. Até porque, assim, tem situações que a pessoa já vai direto à delegacia, mas muitos já é o quê? Na própria residência. Ela já solicita uma viatura, ou seja, da Guarda Civil, bem como da Polícia Militar. Os agentes vão no local, viu a situação, já rapidamente o quê? Já faz a comunicação com o conselho. Nossa, Tá. é bem interessante essa situação aí, Borges. E aí, qual que é o passo? O conselho, juntamente com aquela equipe, né, com os agentes ali, eles se deslocam, lógico, eles vão fazer o relatório deles e tal, e vão direcionar a delegacia. Sim. Para poder já fazer o registro. Chegando aí, vai estar... o delegado vai tomar Ciência, sabendo né? sobre os fatos, né? Vai tomar ciência dos fatos. Aí pronto. A partir daí vai ver a situação. Se é situação de flagrante ou não. Então tudo tem um passo a passo. O negócio é bem burocrático. É bem complicado também, né? Mas desde que salve essas vidas. Vamos lá. Qual outra parte que eu quero falar agora também? Que eu já falei da parte dos idosos. Já independente das idades. Agora, esse negócio da pena. Não, vamos falar. Tem um detalhe. O abandono de capaz ele é classificado em 3 situações. Então vale a pena lembrar isso aí também. Vamos lá. Tem o abandono de capaz que ele é o intelectual. Certo. Tá? No qual os pais, eles privam os filhos de ir à escola, por exemplo, de acordo com a legislação brasileira, tá? Então, sabendo que isso daí é uma coisa que é uma coisa obrigatória. Obrigatório, exato. Né? Então, todo mundo tem que levar os filhos à escola, tal. Então, isso daí, então... É aquela coisa... A primeira parte... direito à educação, saúde e eu não me lembro o nome da outra. Moradia, isso. Isso daí tá especificado, né? Mas a gente, às vezes, nem tudo, às vezes, rege na forma que tem que ser, né? Mas é bom só pra gente ter esse entendimento. Então, dessas 3, eu grifei aqui, então, 3 situações aí, né? Vamos lá. Então, falamos da intelectual, agora a moral. Que aí é quando, por exemplo, o pai, ele sabe sabe, né, quem é seu filho, mas ignora sua existência. Isso aí é o que mais acontece, viu? Exato. Essa parte, eu vou falar a verdade, é o que mais acontece e tal, porque daí já entra o quê? A mãe já entra com pedido e tal, porque daí já vai entrar numa outra Deixa eu fazer uma pergunta, situação. É bem interessante. Nesse caso, pode entrar como aquela situação parental, não é aliança parental, como que é o nome, Matheus, você lembra aí? Alienação parental. Eu acredito que sim. Então, eu acredito que sim. É meio complicado também, né? Eu não sei se enquadra neste caso, mas aliança parental, a gente também vê muitos casos de alienação parental, onde os pais se separam, né? Acaba o casamento, um vai para o seu lado, o outro também, onde um dos dois aí proíbe ou fala algumas coisas para o filho ou para a filha, onde a filha pega a raiva do pai ou o filho pega a raiva da mãe. Então é muito complicado isso e o Borges vai trazer para a gente a resposta na próxima semana, se cabe aí algum tipo de lei protegendo esta criança ou qualquer um das partes aí dos pais. Eu acredito que não tem aquele, né, o sentido, né, afetivo, né, o laço, então mais ali eu acredito que deve ter. Mas a gente vai procurar certinho na lei para poder trazer com maiores detalhes. Certo. O terceiro é a parte já o quê? Material.
Aí o quê? Ele, caracterizado quando é considerado o incapaz, não tem condições materiais e subsistência. Então já começa a complicar. Já Sim. fica já uma situação. Então vocês podem perceber aí que já existem 3 situações. Que a gente fala de um assunto assim que, pelo modo popular, parece, né? Que fala, não, abandono de capaz é somente a criança. Mas não, é muito amplo. Muitas situações. É muitas situações, o negócio é muito amplo. Então vale a pena, tipo assim, todos atentarem a isso. As mães, os pais, os curadores, os tutores, pessoas que estão, de certa forma, aí, tomando, né, que seriam, né, eram, para poder estar tomando conta das crianças. Exato. Ou até mesmo os pajens. Até pajem também, enfermeiros. Às vezes tem pessoas que são pagas que ficam ali para poder tomar conta, né, das crianças e tudo mais, e ele acaba não toma. Não dá aquela atenção necessária. Então é complicado. Nos cuidados. Então atente, hein? Atente, porque você está entrando numa situação aí de crime. Exatamente. Tá? Atente. Então, 133 do Código Penal. Pode ser enquadrado, hein? Tá? Uma perguntinha, por exemplo, aqui. Quem pode ser vítima do crime de abandono de capaz? Boa pergunta, eu não sei te responder. Essa daí já começa o crime de abandono de capaz, ele é aplicado a quem está, né? O nome já está dizendo, já especificando, né? Quem já é incapaz. Ou seja, de forma absoluta, considerando acidentes, por exemplo, a critério da idade. É o que a gente tinha falado agora há pouco. Exato. Então, crianças e adolescentes até 16 anos. Viu? Pois é. Então, eu falei do 15 lá, então quer dizer, até 16. Então, até 16 anos, esta pessoa pode ser considerada como incapaz. Ela não tem um certo discernimento ou noção das situações. Praticamente não responde para os seus atos, né? Exato. Tal, já é uma... E a incapacidade em situações específicas, como acidente, qualquer outra circunstância de tipo, elas estão, qualquer tipo de situação aí, por isso que eu falo, que eu falei lá na frente, toda ela terá que ser vista separadamente. Então, cada caso é um caso. Então, ela será avaliada para poder ver que tipo de punição. Sim. Tá? Porque aí já tem os agravantes. Então, vai depender muito para poder ver como que essa pessoa irá responder. Que tem situações, às vezes, que a mãe deixa o filho, né? Às vezes por um motivo maior aí, pegou para atender, uma vizinha tá aí, putz, acabou caindo ali. Às vezes, sei lá, tem situações que não seria o abandono em si, mas houve uma situação que não era para ter acontecido. Às vezes a criança cai do berço. Nossa, tem diversas situações. E às vezes é um descuido. A outra, que é a mais comum, infelizmente, tem, né, grandes números aí, tá mexendo no fogão e às vezes a criança vai mexer ali, querer. Aquele banho de água quente, né? Aquelas queimaduras de primeiro e segundo grau. A mãe tá lá fazendo um café e de repente a criança vai lá, mete a mão no jarro, lá na caneca e vira água. Também é um caso muito complicado que acontece muito aqui no Brasil. É absurdo. Aí, então, quer dizer, a pena do crime, do abandono, ela pode, isso que eu falo, ela pode variar. Então vai depender muito do... Porque, eu falei agora, existe os agravantes, os atenuantes, né? E a pena, ela é aumentada até 1/3. Então, você de casa que nos acompanha, cuidado, muita atenção com seus filhos, com as crianças que vivem ao seu redor. Você, cuidador de criança, muito cuidado. Cuidador de idosos também, né? Porque isso daí também se qualifica muitas vezes a pessoas com mais idades que têm cuidadores. É uma obrigação sua zelar pela vida e segurança do próximo. Exatamente. Falando um pouco mais aí da lei, né? Ou da pena, melhor dizendo. Vamos aqui, ó. Em linhas gerais, a pena vai de 6 meses, uma coisinha leve, de 6 meses,
a 3 anos de detenção. Nossa, puxado, hein? Entendeu? Agora vamos lá. Se houver lesão corporal, por exemplo, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Se houver falecimento, como do fato que como a gente iniciou o programa, a gente estava falando, infelizmente, de um fato que ocorreu aí e houve, né, chegou a de 3 meses, né? 3 meses. Chegou a óbito, aí varia de 4 a 12 anos. Vai tirar 4 a 12 anos de fechado. A situação. Então vai tudo depender, voltando um pouquinho, nesse caso específico que houve aí, infelizmente, né, na situação que aconteceu. Tem ciência aí que a minha já está solta, né? Tá? Mas está aguardando os laudos periciais aí. E conforme o que vier... Sim, vai voltar para a cadeia. Tá complicado e vai responder, né? Tem que responder. Exatamente. Você de casa que nos acompanha, nós aqui não estamos falando que ela é culpada ou inocente. O que estamos dizendo é como funciona a lei e eu coloquei a minha opinião, que já acompanho casos policiais há muitos anos, que esta situação não está batendo. Mas este que os fala prefere esperar, aguardar os laudos periciais para que você de casa tenha uma surpresa. E provavelmente essa surpresa a gente já sabe, é cadeia, né? Porque tá muito estranho no linguajar policial, tá jegue a situação e a ocorrência está quadrada. E os policiais lá do 1º Distrito estão arredondando essas situações, esta ocorrência, aguardando o laudo pericial. Exatamente, só afirmando aí, até porque, né, ninguém faz nada, por exemplo, nem a polícia que deparou no primeiro momento a qual foi para o local. Exato. Não dá para fazer nada, somente ela vai apresentar a ocorrência, vai preservar o local e levar para a delegacia. Aí depois tem as autoridades, né? Vai no local, né? Sempre o delegado está presente ali, um chefe de investigador, tal, para ter o conhecimento do cenário. Mais uma coisa, se você olha a quantidade de documentos que são elaborados, posterior, é feito uma comunicação para a perícia, onde o perito criminal ele se desloca ao local, registra fotos e, fora isso, o que tem? Agora é o que a gente está aguardando, que seria o laudo. Por exemplo, a criança, né, a vítima, né, foi conduzida ao IML. Então lá agora vai se dar, após toda a avaliação, né, que vai ser feita pelo óbito, para poder falar do que exatamente, quanto tempo após a comunicação da viatura e do que veio a falecer. Então esse é feito o trabalho da perícia para poder fazer o quê? Colocar tudo nos autos, reenviar para a delegacia de origem, a qual está sendo feita a investigação, e aí posterior, já vai com certeza vai ter informação, todos os laudos, delegacia e fórum, todo mundo vai estar ciente, né, no fórum da comarca, e aí se tem ver o que vai ser feito. Exato. Ou a pessoa responde, né, em liberdade, ou ela rapidamente vai ser detida. E vale a pena ressaltar aqui que o casal foi preso não foi pela morte da criança, e sim por maus tratos. Por quê? Quando os policiais chegaram no local, observaram aquele cenário, aquela cena onde estas pessoas moravam, que era condições desumanas, bendita, uma casa totalmente insalubre, suja, fogão absurdamente, parece que nunca foi limpo, roupas para todo canto, tinha latas de cerveja pelo local, aquelas garrafas de cachaça, conhecida como corote, pela casa, tinha pinos de cocaína, segundo informações. Então, estes pais foram aí presos provisoriamente por maus tratos. Não foi por crime pela morte da criança, tá? A morte da criança está sendo investigada, aguardando os laudos periciais, laudos técnicos,
que na qual, após chegar na delegacia que vem investigando o caso, o delegado e investigadores, juntamente com o fórum, vão estudar o caso e vão ver quais as circunstâncias. Falei certo, Borges? Exatamente. Bom. Tá aprendendo com o Borges. Porra. Agora, tem um detalhe que muitos perguntam aqui também. Mas está falando isso, mas agora tem uma idade a qual a criança pode ficar sozinha? Ou seja, a resposta é bem simples. Não tem idade. Por quê? Muitos sabem, acho que os mais velhos vão lembrar, já passaram por várias situações, que quantas vezes os pais tiveram que sair para trabalhar e aquele irmãozinho mais velho, que seria às vezes de 10 anos, o mais velho às vezes tinha 10 anos de idade e tomava conta das crianças. Exatamente. Fazia comida, fazia tal, e às vezes até levava na escola que era próxima da residência. Minha mãe fez muito disso. Lavava roupa, cuidava dos irmãos dela, que na época minha avó faleceu, deixou 11 filhos e uma nenê, uma recém-nascida, né? E então minha mãe tomava conta do nenê, limpava a casa, fazia comida, levava os irmãos dela para a escola, mas isso naquela época é bem muito complicado. Então, são situações que tem que analisar, né? Tudo é análise. Cada caso é um caso. Não dá pra gente... Cada caso é um caso. Exatamente. Então, respondendo isso aí, então não existe um tempo específico, né, que a criança pode ficar sozinho e nem idade. Mas afirma que vale bom senso. É o bom senso. E análise de cada caso e a sua particularidade. Exatamente. Tá bom? Vamos lá. A partir de que idade a lei permite que a criança fique sozinha, né? Beleza. Vamos falar da lei. Então, de acordo com a lei, apenas aos 16 anos a pessoa é capaz de praticar por conta própria alguns atos da vida civil. Estamos falando de lei agora. Então, a lei, ela determina isso. 16 anos. Então, quer dizer, eu fui até esse dia atrás, meu menino estava querendo viajar e ir para São Paulo, né? Tinha perdido documento, tal, RG, fui lá, tirou a segunda via, e aí ele ficou todo alegre com a primeira viagem dele para ir para a capital de ônibus sozinho. Então, você vê a alegria da criança, mais de poder, primeira vez, andar sozinho. Então, quer dizer, ela falou, putz, completei meus 16 anos. Então, aí você tem isso. Então, quer dizer, tá em lei, você pode. Essa lei também é válida para você, moleque ou menina que faz coisas erradas. Você também responde. Ela é válida. Você não vai preso, mas tem a Fundação Casa na qual você é recolhido. Então, pense muito bem. Se fizer coisas boas, receberá o bem. Se fizer coisas erradas, você será julgado, condenado e vai passar um tempo na Fundação Casa, que é um centro de ressocialização à juventude. Antiga FEBEM para os mais antigos. Então, essa lei vale para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Exato. Vale lembrar que é considerada capaz, né, pela lei, a pessoa com 18 anos completos. Sim. Né? Completou os 18 anos, aí sim, ela relativamente é capaz. Consciência, corpo, que aí volta no que a gente falou lá no início lá. A pessoa tem uma sã consciência, não tem problemas psicológicos, psiquiátricos, mas Exato, tem idade. Tem idade. Agora, a outra que ela caracteriza a situação também. Tenho 18 anos, mas eu tenho problemas físicos. Não tenho, mas eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu não consigo, eu estou enfermo, eu estou numa cama, né? E aí? Então, essa outra pessoa, suposta cuidadora, né? Ou o responsável ali, pega e larga a pessoa ali também. E ela precisa de necessidade, ela precisa fazer uso, né? De repente, de um banheiro, alguma coisa, sei lá, se alimentar, e a pessoa pega e sai e deixa. Caracteriza abandono. Abandono de incapaz. Então, vocês podem perceber que
não é somente crianças. Então vai nos idosos e quando não é idosos, alguns na adultos faixa etária também. ali, mediana ali, que tem as suas dificuldades, que não pode se movimentar, né? Mobilizar, Sim. tá ali sem condições. Então responde também no 133 do Código Penal. Olha aí que bacana. É só aqui no Indie News que você aprende estas leis, como se portar aí perante a sociedade. Mais alguma coisa, Borges? Mas uma outra perguntinha que o pessoal também deixou aqui, daí agora é bom para ficar. Tipo assim, se os pais deixam um filho aos cuidados de uma pessoa, babá, avó, essa pessoa, a criança sozinha, os pais podem Ser responsabilizados? se responsabilizar. E aí? Boa pergunta. Aí agora a pegada, né, a situação é bem... Se a pessoa ou a instituição, que aí no caso seria, você contratou uma babá, então você está, ela está com a criança e for encarada como guardiã, naquele primeiro momento, ela está tomando conta. Certo. Ela deverá ser responsabilizada. Então, de qualquer forma, se eu pago para uma babá tomar conta, eu tenho que trabalhar e está sendo pago como muitas pessoas por aí pagam, então é ela que se responsabiliza. Exatamente. Você tá entendendo? Então, vale essa pergunta aí. Por qualquer tipo de situação, acidente, principalmente, né? Que é o que mais acontece. Isso também é válido para os avós, não é? Sim, sim. Bem colocou, a babá, a avó, né? Qualquer outra pessoa que ela esteja ali como tutora, de imediata. Borges, caso a criança esteja aí numa creche ou numa escola, cabe a mesma lei para a escola ou para uma creche? Ah, não, ela é completa. Completa? Para ambos. Ambos ali, vai ser a mesma situação. Porque, querendo ou não, eles têm, né, as escolas, as creches lá, obrigatoriamente, tem as pessoas ali que seriam responsáveis, né, responsáveis e bem treinadas para a tal atividade. Muito bacana saber. Tá. É só aqui mesmo que você aprende um pouco mais dos seus direitos, deveres e Constituição, né? Nossa conversa aí de quarta-feira é para isso, para tirar as dúvidas de vocês de casa. E vocês de casa, vocês podem mandar as suas perguntas aqui nas redes sociais do Indie News, nas plataformas digitais, ou para mim ou para o Borges, que nós vamos trazer a sua pergunta e vamos dar a resposta às suas curiosidades também, só aqui no Indie News. Né, meu irmão? Maravilha. Por enquanto, acho que... Por hoje, então, exaltou. Solamente. Bom, Borja, eu gostaria de mandar um abraço para um pessoal que vem nos acompanhando aí, todos os programas aí. Bom, eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Fernando, lá da Kingstar Motos, que fica ali na Rua Visconde de Indaiatuba, de frente à Praça da Liberdade. Bom, um abraço para a Tainá, da Protector, Monitoramento e Seguro, que toda noite ela chega na casa dela, já vai para a rede social para assistir o nosso programa, assim como a Ana Clara também, lá da Protector, que é uma das nossas seguidoras aqui e acompanham todos os nossos programas. Um abraço para o Jair, para o Idalécio, para a Dona Vera, para um menino chamado Weslinho, Annelise, Lucas e Luísa. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Aí para minha mãe que nos acompanha e para o meu pai também. Abraço para todos vocês. Pessoal, uma ótima noite. Desculpa, Borges, quer mandar um abraço para alguém? Não, para todos, geral, que estão nos assistindo aí. E mandem aí, ó, perguntas aí que a gente vai buscar a resposta para vocês. Então, meus amigos de casa, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Ótima noite de quarta-feira e Deus conosco sempre. Sempre.